Olá, eu sou o Eduardo Tedesco e lhe dou as boas-vindas ao Rama, o canal da presença. Este é um espaço de reflexão, consciência e escuta interior. E se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas postagens. Hoje eu quero te convidar para uma reflexão sobre o momento da transformação. Todo processo de transformação carrega um momento mais escuro. Não como uma punição, nem como um erro, mas como uma passagem. É o instante em que aquilo que nós éramos já não se sustenta e o novo ainda não se revelou. E esse momento não acontece por acaso. Ele nos coloca diante de nós mesmos, diante do que precisa ser deixado e daquilo que ainda nós não sabemos nomear. Nós vivemos então um intervalo delicado, porque já não somos o que éramos e ainda não somos o que seremos. E é exatamente por isso que esse é o ponto em que a presença se torna indispensável. O ponto em que não há apoio no passado e não há garantias no futuro. Deste modo, o presente se torna o único lugar possível. É nesse espaço que a transformação acontece. Não quando tudo muda fora, mas quando aprendemos a permanecer inteiros, enquanto algo se reorganiza dentro de nós. A hora mais escura não exige uma ação imediata. Ela pede consciência. Pede que paremos de fugir para aquilo que já passou e de projetar a salvação no que ainda não chegou. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos de habitar o agora. E o agora é o único lugar onde algo real pode acontecer. É importante saber se o que carregamos conosco é o medo. Ele naturalmente ocupa esse espaço. E o medo não precisa ser combatido. Mas quando ele não é reconhecido, ele absorve toda a nossa energia e enfraquece a nossa clareza. É assim que nós nos tornamos estagnados. É assim que nós nos paralisamos. Não porque não haja caminho, mas porque o medo passa a conduzir as nossas escolhas. Por isso, nesse ponto de transformação, o convite é simples e profundo: voltar-se para si mesmo. Reconhecer o que se é agora, honrar o que foi vivido e aguardar em paz aquilo que ainda se desdobrará. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E de uma forma ou de outra, quase todos nós sentimos como se estivéssemos atravessando uma prova. Não uma prova de força e nem de resistência, mas uma prova de verdade íntima. Uma verdade que não precisa ser exibida e nem defendida.
Uma verdade que pede silêncio, honestidade e recolhimento. Nesse processo, um limite estabelece-se naturalmente. Aqueles que se dispõem a encontrar a própria verdade atravessam esse ponto e seguem adiante. Outros permanecem onde estão, não por punição, mas por escolha ou por dificuldade de acessar a si mesmo. Nada é imposto, nada é cobrado. Existem apenas convites. E um dos maiores desafios desse tempo é não transformar a transformação em expectativa. É não acreditar que nós já sabemos como será, porque essa é uma das armadilhas mais sutis do velho conhecido. O convite agora não é antecipar o caminho, mas reconhecê-lo passo a passo. Não criando o caminho a partir de ideias, mas percebendo-o à medida que caminhamos. Porque, em uma perspectiva mais ampla, o caminho já existe. O que nos é dado é a possibilidade de vivê-lo conscientemente. Os paradigmas e os modelos não criam a transformação, porque eles surgem depois, como consequência das mudanças que já aconteceram no indivíduo. Por isso, os processos verdadeiros não são rupturas, são fluxos. Só parecem rupturas quando são olhados à distância, depois que nós já passamos por aquilo. Nós sabemos que o ser humano vive em ciclos e que este é um tempo de encerramento de ciclo e início de outro. Mesmo que externamente tudo pareça igual, internamente muito está sendo reorganizado. E nós sabemos também que existem ciclos de luz e ciclos de sombra, e que eles caminham juntos. Por isso, é possível encerrar um ciclo movido pelo medo e iniciar outro, igualmente movido pelo medo, se não houver presença. O medo, muitas vezes, se apresenta com novas justificativas, mas, em essência, é o mesmo de sempre. A diferença está na escolha que fazemos quando nós estamos entre um ciclo e outro. E essa escolha não é mágica. Não basta declarar que nós escolhemos a luz. Escolher a luz é assumir responsabilidade por ela. É assumir a responsabilidade por como a buscamos, por como a sustentamos e por como vivemos essa luz no nosso cotidiano. Nesse caminho, sentimentos como culpa, arrependimento e também os julgamentos surgem como alertas. Não para nos aprisionar, mas para indicar aonde ainda precisamos lançar atenção e cuidado. A culpa nasce da expectativa, da ideia de que deveríamos ser algo que ainda não conseguimos ser.
O caminho, então, é a compreensão, a aceitação e o acolhimento, porque esses são os pilares do auto-perdão. Não para apagar a história, mas para integrá-la. A transformação não exige que a gente deixe de ser quem a gente é. Ela nos convida a nos expandir. A borboleta não abandona a lagarta, ela a integra e assim se torna mais ampla. Por isso, não desvalorize o que foi construído. Muito disso nasceu do esforço e da entrega à vida. E é importante saber que a transformação já está em curso. Nós somos impactados por ela diariamente. Podemos seguir adiante com presença, reconhecendo cada pequeno avanço ou permanecer presos a medos antigos que nos oferecem uma falsa sensação de segurança. A angústia, a urgência, a comparação e a projeção são armadilhas conhecidas. Todas elas nos afastam de nós mesmos. O que nos é pedido agora é o recolhimento consciente. Não o isolamento, mas a presença. Presença para nos reconhecermos, para nos aceitarmos, para nos acolhermos, porque a transformação não começa quando tudo muda fora. Ela começa quando estamos presentes no que já está acontecendo dentro. A transformação se revela na presença. Por isso, seja presente e seja feliz.